Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Plástico Brasil no Ar. Eu sou Elias Augusto, especialista em polímeros, e no episódio de hoje vamos falar sobre o que se sabe sobre a poluição oceânica por plásticos. Não vamos negar que há sim um problema ambiental e precisamos entender isso. Mas será que o problema é o plástico em si ou é a má gestão dos humanos com seus resíduos? Mais do que retirar plástico dos oceanos, devemos também criar ações para que esse material não chegue até lá. A educação populacional, junto à economia circular e novas políticas públicas, podem atuar como um meio para evitar esse destino. O que sabemos sobre esse tema e quais ações a indústria pode tomar para melhorar isso? É o que vamos ver hoje com o nosso convidado, Alexander Turra. Muito obrigado por falar com a gente, Alexander. Ei, pessoal, tudo bem? Elias, prazer estar aqui contigo, falando sobre esse assunto super importante e super atual, que é a relação do plástico com o ambiente e o plástico, né, com o oceano. O tema que a gente chama de lixo no mar, né? E que vem trazendo, então, aí muita preocupação. Então, eu sou Alexander Turra, sou professor do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo e também coordenador da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano. Vamos lá, vamos ver o que a gente tem para falar sobre esse assunto aí. Alexander, começa então para a gente falando um pouquinho sobre o que é exatamente um poluente e um contaminante no oceano. Elias, essas palavras, esses termos, eles são usados às vezes como sinônimos, mas eles não são, né? Normalmente a gente então identifica um contaminante como uma molécula, né, como uma partícula que está no lugar errado, que está no lugar onde ela não deveria estar. É a coisa fora do lugar. Nesse lugar, que pode ser o oceano, um rio ou mesmo a floresta, essas moléculas ou essas partículas podem ter efeitos negativos, o que vai depender da concentração, né, ou da quantidade, vai depender de quão sensível é esse ambiente e quem está lá. Né? Então, ele pode causar então efeitos negativos. Quando isso acontece, a gente chama de poluente. Né? Então, existe a poluição. E nesse sentido, quando a poluição atinge o ambiente, atinge também quem está lá e quem depende desse ambiente. Então, estamos falando da biodiversidade e dentro da biodiversidade de uma espécie importante que é a espécie humana, né? Então, estamos falando da gente também. Então, temos que ter muita atenção a essa transformação que a gente mesmo está causando no ambiente que vai trazer malefícios para nós mesmos. Sem dúvida, sem dúvida. E Alexander, quais os números globais ou do Brasil sobre a poluição plástica nos oceanos? Bom, a gente tem um esforço muito grande mundialmente para tentar fazer estimativas que indiquem para a gente quanto de resíduos, né, a gente tem no oceano. Então, a gente está falando de milhões de toneladas que entram no mar anualmente. No Brasil, num estudo recente, que foi feito no âmbito do Pacto Global da ONU, aqui no Brasil, em parceria com a Universidade de São Paulo, a gente estimou um valor da ordem de 3,44 milhões de toneladas potencialmente perdidas para o ambiente, né, para os recursos hídricos e para o oceano, consequentemente, por ano no Brasil. Isso dá em torno de 16 quilos por pessoa por ano. É uma quantidade que você pensa assim bastante significativa, porém, esse dado que parece um dado bastante grande, né? Na verdade, se pensar 16 quilos, são 3 sacos de arroz de 5 quilos, grosso modo, né? A gente está falando aí de algo que não é tão difícil da gente conseguir reverter se a gente envolver, de fato, as pessoas nas várias etapas desse complexo sistema que faz com que o resíduo seja coisa fora do lugar. Pois era justamente esse ponto que eu ia comentar com você. A poluição oceânica por plásticos pode ser considerada o resultado de uma série de erros que envolve desde o descarte errado até a má gestão. Você concorda com isso? Sim, e mais, né? Na verdade, a gente está falando de uma grande estrutura, né? Uma grande forma da gente pensar a cadeia de valor do plástico, ou de embalagens, ou né, dos resíduos que vão ser gerados, que envolve desde a extração da matéria-prima, né, lá no comecinho, até o desenho, né, a idealização dos produtos. Porque, veja bem, dependendo de como eu idealizo um produto, esse produto vai ter maior ou menor possibilidade de ser reciclado, por exemplo. Né? E com isso você traz dificuldades ou não para um elo
dessa cadeia que a gente chama de economia circular, que pode fazer com que esse produto ele acabe indo parar num aterro que não tem cobertura, por exemplo, e isso potencializa a chegada do resíduo no rio ou no mar, ou mesmo ser jogado na rua. Então a gente está falando sim de coleta, estamos falando de descarte, mas a gente também está falando de desenho do produto, a gente está falando de uso racional dos produtos. Então, por exemplo, o plástico é um produto magnífico, ele tem utilidades incríveis. Então, ele é muito bom para determinadas questões, mas ele não necessariamente é bom para outros usos. E é isso que a gente tem que racionalizar, sempre pensando o custo ambiental das alternativas. Então, se discute muito assim, de uma forma geral até, vamos substituir o plástico por outro produto, tipo algodão ou papel, né? Ou vidro, né? Ou alumínio, enfim, para determinadas finalidades. E nessa discussão, a gente não pode deixar de lado que essas alternativas têm também custos ambientais. Esses dias me perguntaram o que eu faria, por exemplo, para, de forma mais rápida ou emergencial, trazer uma melhora para a qualidade dos oceanos. E daí a minha resposta foi um pouco na linha de combater a entrada de esgoto urbano e também da entrada de resíduos sólidos, que passa por uma discussão sobre infraestrutura. Então, isso é importante, a gente precisa reduzir essa entrada. E quando a gente impede a entrada do resíduo e do resíduo plástico, especificamente no oceano, a gente pode ponderar um pouco melhor sobre qual é o pró e contra de um material em relação ao outro, né? Em termos das suas vantagens e das suas desvantagens, em termos de pegada ambiental, em termos de consumo de carbono, né? De emissão de carbono e coisas assim. Então é muito importante a gente trazer racionalidade, isso se chama análise do ciclo de vida. E esse tipo de estudo ainda falta no Brasil e no mundo para a gente poder trazer autonomia para os consumidores poderem fazer decisões autônomas mesmo sobre os tipos e sábias. E nesse sentido, o plástico ele traz vantagens bastante interessantes, né, desde que ele não vá parar no ambiente no mar. E esse é o gargalo que a gente tem que superar. Realmente, o ACV, né, o estudo da avaliação de ciclo de vida, é muito importante e é relevante por conta disso. Pensando em uma das premissas da economia circular, que visa repensar o projeto e o design dos produtos plásticos antes mesmo da sua fabricação, cai no que você comentou, que é um dos caminhos que a indústria pode seguir para já projetar os seus produtos pensando no futuro, né, para que isso não venha parar no meio ambiente. Hoje é interessante porque já existe diversas ações da indústria para minimizar esse mal, como programas, por exemplo, de perda zero de pellets, né, para transformação do plástico no ambiente. Você acha que a indústria, com essas ações, já está na direção correta? Sem dúvida, essa é uma ação muito bem sucedida que o Brasil está implementando e está cada vez mais agregando empresas para que essa perda que está dentro da governança do setor é diferente de uma embalagem, que o plástico virou uma embalagem, ela foi enchida por alguma coisa, foi vendida e foi lá para o consumidor, né? O setor plástico ele acaba perdendo um pouco do controle sobre o que acontece com essa embalagem, né? Está muito distante, embora esteja dentro da cadeia de valor. Mas no caso dos pellets, isso está dentro da governança do setor. Então, o programa Pellet Zero, que é encabeçado pela Plastivida como uma licenciadora, dentro da concepção ou do arranjo do Fórum Setorial dos Plásticos por uma Limpo, né, que a Plastivida faz a Secretaria Executiva. Então, você tem aí a Plastivida e a Biplast como licenciadoras do Brasil, trazendo aí uma grande potencialidade de construção participativa e coletiva com as indústrias. Para quê? Para que ela identifique de uma forma muito transparente o que tem ali de processos que eles geram perda, para poder, então, pensar estratégias para combater isso. Então, esse é um exemplo de iniciativa que o Brasil tem. O Brasil tem uma abordagem bastante arrojada em relação a isso, porque ele tem um processo totalmente auditável, então não tem espaço para greenwashing nesse processo. Todas as concessões de certificações, elas são dadas com base em documentos que atestam o que foi feito, ou seja, não tem a possibilidade de uma empresa ter o certificado sem estar fazendo alguma coisa de concreto. E a gente imagina que cada vez mais as empresas vão aderir a esse programa, né? Porque é um programa do setor para o próprio setor, né?
Além disso, obviamente, a gente tem outras inúmeras iniciativas que vão compondo esse grande mosaico estratégico para se buscar o fomento, né, e a materialização disso que a gente está chamando de economia circular, né, que é muito importante. E não é só uma empresa que vai fazer isso, e não é só o setor da iniciativa privada que vai fazer isso. A gente tem que ter uma grande articulação, inclusive com o governo, com as universidades, né, para que a gente consiga, então, desenvolver a ciência que se necessita para que a gente possa fazer a transformação que a gente quer. Legal, legal. Alexandre, recentemente a ONU vem discutindo em uma assembleia internacional sobre um acordo global sobre a poluição plástica. Você pode comentar um pouquinho sobre isso com a gente? Sim, então esse é um exemplo muito importante de como a questão ela começa a ser trabalhada de forma séria, de forma sistêmica, de forma estruturante. Eu acompanho esse processo desde quando ele foi iniciado e ele começou de uma forma bastante estereotipada, né? Então vamos combater o plástico, né? E rapidamente os representantes dos diferentes países, incluindo também a iniciativa privada, as ONGs, as universidades, entenderam que o grande ponto que se tinha que se entender naquele momento era a relação do plástico com o ambiente, né? Como que a gente consegue melhorar essa relação, que envolve a economia circular. Então, a Assembleia Ambiental das Nações Unidas, que é o braço ambiental, né, da Assembleia Geral das Nações Unidas, ela iniciou um processo agora em fevereiro desse ano, 2022, que vai durar em torno de 2 anos para se construir, desculpa, de forma conjunta, né, os diferentes países, os diferentes setores, um acordo, um tratado ou uma convenção global que traz ali questões obrigatórias, né, são acordos que os países têm que assinar para cumprir, né, para então combater essa frente. Então, o que a gente está falando? A gente está falando do desenho dos produtos, a gente está falando de metas de reciclagem, a gente está falando de metas de atendimento para coleta e destinação final de resíduos, o que no Brasil é um grande desafio, assim como em muitos países parecidos com o Brasil, a gente chama de sul global, são países nos quais a gente tem uma pobreza muito grande. E nos bolsões de pobreza, a gente tem focos muito fortes de geração de resíduos, né? Então, nesses países, o lixo é um sintoma, muitas vezes, da falta de recurso e da má distribuição desse recurso. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar, honestamente, né, e especialmente para esses países, é como a gente combater a pobreza e como a gente distribuir renda e é, sair, né, fazer com que boa parte da população não vive em regiões vulneráveis, né? Você vê como que é complexo o negócio? A gente está falando, não está falando só da indústria ou só do saneamento, a gente está falando de coisas até mais basais. E isso tudo vai estar sendo discutido na construção desse acordo internacional que vai ajudar os países, né, inclusive o Brasil, a implantar políticas, estratégias para combater esse problema. E isso tem que ser feito considerando todas as peculiaridades de um país, inclusive se o país é produtor ou não de plástico, né? A gente tem que lidar com isso com muita responsabilidade, porque a gente está falando de muitos empregos, por exemplo, né, aqui no Brasil. Isso não dá para a gente desconsiderar numa discussão dessa, né? E é nesse sentido que eu vejo, Elias, que a indústria no Brasil, já há mais de 10 anos, né, tem pensado essa questão, tem buscado se antecipar a essa questão para se preparar a esse movimento de questionamento do uso de um plástico para determinado tipo de, né, ou determinada finalidade, e buscar, sem sustos e sem, né, imposições, trazer uma adaptação a uma abordagem que talvez seja mais próxima a esse cenário que a gente está discutindo aqui, de forma transparente, estruturada, duradoura, né? Então, o setor ele está aí. E, assim, isso vem sendo feito dentro do setor. Então, a Plast Vida ela vem fazendo esse diálogo junto desse Fórum Setorial dos Plásticos por um Mar Limpo há mais de 10 anos, né? Então, tem que valorizar esse movimento. Antes da gente ficar falando tanto de lixo, já estava se falando de lixo no setor, né? Bacana isso. Pois é, realmente.
não é um problema pontual, né? É uma coisa que realmente envolve diversas organizações, envolve a sociedade como um todo, sistemas, governos, e é um assunto que tem que ser tratado e muito bem tratado pelos próximos anos aí. No geral, há boas perspectivas para o futuro, ou você acredita que a gente já criou um cenário irreversível? Não, jamais. A gente tem, né? A gente não desiste nunca, né? E eu sou um eterno e um profundo otimista. Não, porque a gente vê que a solução não é tão complicada. É só a gente querer atacar, Dá né? para ser feito. Dá para ser feito. Por, eu vou dar dois exemplos. A questão da pobreza que eu estava falando, né? A questão dos bolsões, das palafitas, das favelas e morros, né? A gente, a gente tem que superar isso. Porque senão a gente não vai se orgulhar enquanto nação. Não faz o menor sentido a gente ter um país com, sei lá, o 11º, 12º PIB do planeta, né, Produto Interno Bruto do planeta, né, com essa realidade. Não faz sentido. Né? Assim como a gente precisa também, talvez, pensar claramente como que a gente consegue se orgulhar de mostrar que a gente consegue fazer essa transformação. Né? E eu falo isso muito porque o setor, a iniciativa privada, ela é feita por empreendedores, são pessoas que têm no seu DNA a transformação, não é? São pessoas, né, são instituições que dependem disso, que representam essa transformação. Então, eu vejo assim, né, como que um setor, né, pode imaginar prosperar, sendo que essa prosperidade não está sendo vista, né, enquanto país mesmo, né? Então eu vejo que isso é muito importante. E aí a gente tem que discutir muitas coisas, né? É o modelo econômico que o país tem, como que a gente constrói e dissemina essa prosperidade, né? E isso é super importante. Então a gente está falando de aspectos políticos, econômicos, macroeconômicos, institucionais, mas também técnicos. E aí que vem um grande ponto importante. O Brasil hoje, por exemplo, o CNPq, né? Ele lançou um edital que tem um valor de 15 milhões de reais para financiar projetos voltados para compreender o problema do lixo no mar. Olha que bacana. Né? E você tem a possibilidade da iniciativa privada contribuir com essas pesquisas, direta ou indiretamente, com o CNPq, com a FAPESP. Por exemplo, a Braskem tem um edital junto com a FAPESP para se pensar inovações voltadas para o uso do plástico na agricultura de forma responsável. Isso é muito importante. Então, você vê que a ciência, né, é a base dessa transformação que a gente precisa fazer no país e no mundo, para a gente, daqui a um tempo, né, quando a década do oceano acabar, que vai ser em 2030, a gente não precisar mais falar desse assunto, a gente pode falar de outro assunto. Né? E é muito curioso, Elias, desculpa se eu estou me alongando, mas o lixo no mar, o resíduo que você vê no oceano, ele é uma coisa que pula na nossa frente, ele salta aos olhos. Ele é como se fosse a ponta de um iceberg que a gente vê, mas ele revela uma série de outras coisas que a gente não vê. Né? E essas coisas que a gente não vê são importantes também. A gente está falando de metais pesados, hidrocarbonetos, por exemplo, fármacos que saem na urina das pessoas que tomam remédios. Né? E isso tudo está indo parar no oceano, só que a gente não vê. Então, a partir de uma coisa que a gente vê, a gente tem uma oportunidade muito grande de, cuidando disso, também chamar a atenção das pessoas para cuidar desses outros elementos. Né? Então, o lixo no mar tem um potencial pedagógico também, que a gente precisa aproveitar, porque a gente quer um oceano limpo, um oceano saudável e uma sociedade saudável, né? E em consonância, em sintonia. Legal, Alexander, sem dúvida, sem dúvida. É isso mesmo que a gente quer. Bom, nosso papo de hoje acaba aqui. Eu tenho certeza que o pessoal aprendeu muita coisa com essa nossa conversa. Então, mais uma vez, muito obrigado por falar com a gente. Valeu, pessoal. Estamos aí. Bom, e por hoje é isso, pessoal. Se quiser saber mais sobre os materiais plásticos, se inscreva no canal do UP, Universo Plástico, e também da Plástico Brasil. E claro, fiquem de olho nas nossas redes sociais para saber mais sobre os próximos episódios de Plástico Brasil no Ar. Então fique ligado e muito obrigado. Tchau!